Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um resumão de como os pais podem lidar com os adolescentes. São algumas dicas, né? Algumas eu já falei, outras são novas, mas eu espero que realmente ajude muito vocês. O que eu percebo muito no consultório é que realmente o diálogo, a comunicação não acontece, a falha de comunicação. A comunicação às vezes é truncada, parece que estão jogando em time diferente, cada um fala uma coisa, não se entende. É uma verdadeira torre de Babel. Então, eu espero que essas dicas venham ajudar tanto os adolescentes a se abrir com os pais. Parece que os adolescentes muitas vezes têm medo de conversar com os pais, falar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles estão passando. E os pais não tenham medo de perguntar para os filhos. Percebo também que os pais chegam no consultório, mas se meu filho vier falar comigo sobre sexo, sobre bullying, sobre namorada, eu não sei o que fazer. Não sabe? Filho, agora eu não tenho essa resposta, você me pegou de surpresa, deixa eu estudar um pouquinho, deixa eu ler, deixa eu buscar informação, amanhã a gente conversa. Humildade é a base. Então, quando a gente reconhece que a gente não tem vou dar um exemplo bem prático. Quando eu atendo adolescente, às vezes eles vêm com umas gírias que não sei, né, do que eles estão falando. Aí, gente, vamos ter calma. Vamos lá, isso aqui significa o quê? Porque eu não entendo. Quando eu me mudei para essa cidade de Miguel Calmon também, às vezes as pessoas vinham, né, com termos que são daqui. E eu não era daqui, então eu não entendia. Então, os filhos trazem algumas situações onde os pais não entendem, não sabem. Então, pede um tempo, né? Procura um professor, procura uma professora, procura um psicólogo, alguma pessoa que tenha um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Converse para que depois você saiba conversar com seu filho. É importante ter momentos de qualidade. Sentar ou antes de dormir, no final de semana, durante a semana, eu não sei como é a rotina de vocês. Deita um pouco, conversa com o filho, e aí, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Como é que tá com a namorada, com o namorado? E aí vai conversando. Se não for na hora de dormir, na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café da manhã, uma noite de família, ou 2 noites de família, mas sempre dê atenção, sempre escute. Então, sempre busque estar escutando, acolhendo, né, o sofrimento, o pensamento, as demandas que eles estão trazendo. E com o tempo você vai aprendendo a conversar, dialogar, vão se entendendo, na verdade. Ouça com calma, mesmo que você não concorde, vai orientando, vai comendo pelas beiradas, vai descascando a cebola, uma casca por vez, até você descobrir como é que seu filho pensa, qual é a estrutura, né, de pensamento dele, de personalidade, de caráter. E a partir disso você vai conseguindo moldar, vai conseguindo orientar, colocar num caminho, né, que você acredita que seja o ideal. Fale com ele de modo educado. Importante que os filhos aprendam o tom de conversar. Porque se você só fala com seu filho gritando, brigando, sendo grosso, chamando, né, com adjetivos pejorativos, o que é que os filhos vão aprender? A ser grosso, a falar, né, xingar as pessoas também com adjetivos pejorativos. Não vão saber, não vão ter um exemplo. Não, eu converso assim porque meu pai me ensinou que a gente não pode ficar gritando. Evite julgamentos. Se você não vai concordar, mas pelo menos tente entender o porquê ele está com aquela atitude, por que ele pensou daquela forma, por que ele se comportou daquela forma. Para partir disso, você argumentar com ele se a atitude foi coerente ou não, se foi uma atitude assertiva ou não. E isso faz com que o filho se aproxime, ele não vai ficar com medo. Eu fiz besteira, não vou conversar com meu pai, não vou conversar com minha mãe, porque eu sei que eles vão brigar, vão bater, vão me botar de castigo. Abra espaço para que seus filhos falem sobre as ideias que ele tem, sobre os planos, sobre os projetos, seja na escola, seja no trabalho, seja para a vida, porque a partir disso também você vai conhecer mais do caráter, da personalidade, dos limites, das habilidades, das competências do seu filho.
Não meça forças com seu filho, não fique debatendo, a regra é essa, não cumpriu, tem a punição, tem o castigo, tem a consequência. Eu costumo, até quando eu falo com o Aaron, às vezes ele faz alguma coisa errada e ele me pede desculpa. Eu disse, tá desculpado. Ele, sim, mas então eu posso assistir televisão? Não. Mas eu não já pedi desculpa e você disse que eu tô desculpado? Tá. Mas as nossas atitudes têm consequências. Não é porque você pediu desculpa que vai te livrar da consequência. Poderia, aqui em casa, comigo, livrar da consequência. Mas se for na escola, você bate num colega, você faz alguma coisa, quebra alguma regra da escola, a professora, por mais que você peça desculpa, a professora não vai passar a mão pela sua cabeça. Se você estiver num trabalho, se você estiver no trânsito, ou seja, tudo na vida a gente tem as nossas escolhas e a gente precisa arcar com as nossas consequências, com as consequências dessas nossas escolhas. Seja razoável, mostre para o seu filho, né, que pode sim, as regras podem ser flexíveis dentro de limites, né, dentro de possibilidades. As regras, como a gente falou, não precisa ser rígida, ela pode ser flexível, mas contanto que não fique também o oba-oba, né, que ele se acostume e mude, não. Um exemplo, o horário de dormir todos os dias é 9 horas, pronto. Mas um dia da semana tá todo mundo ali conversando, brincando e tudo, render um pouco mais a conversa, tá um momento bacana. A gente, essa regra de dormir 9 horas pode se estender para 9h30, para 10 horas, né? No final de semana, saiu todo mundo, brincou, então todo mundo agitado ainda. Então também não vai fazer conseguir ninguém, né, se acalmar de hora para outra para dormir. Mas acho que deu para entender. Não precisa ser tão fixo, pode ser algo mais flexível, porém com ordem e decência. E por fim, dê espaço para que seu filho aprenda com as experiências. Eu sei que às vezes dói, a gente não quer a gente quer proteger de tudo, não quer deixar ele sofrer, não quer deixar passar por decepção, por frustração, mas infelizmente é a frustração, é a decepção que livra esse adolescente mais na frente de uma ansiedade, de uma depressão, porque é a frustração e a decepção que fortalece, é o sofrimento que fortalece a gente. Bom, ficamos por aqui. A palavra que eu deixo de reflexão é: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Colossenses 3:20. Agradeço a participação de vocês mais uma vez com os comentários.